Fala, tropa, tá começando mais um na cara do gol do sabadão e cara, graças a Deus acabou a data FIFA, na sexta-feira já tivemos muitos jogos e no sábado vamos ter mais jogos ainda e no domingo também muitos jogos. Então a gente vai aproveitar o máximo aqui, tá? Já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e eu peço para você que compartilhe esse canal com seus amigos, porque é um trabalho que a gente faz aqui, que eu faço aqui para você, tá? De dedicar o meu tempo gravando esses vídeos para poder ajudar você a lucrar com as apostas. Essa é a minha missão e é algo que eu faço gratuito, tá? Eu vejo muita gente fazendo apostas ruins, muita gente recomendando bingo para vocês, muita gente recomendando o errado e a gente que tem resultado de fato com as apostas, tá? A gente que está aqui nesse mercado também para poder mudar a mentalidade das pessoas, que é essa parte social que eu tenho com o mercado como uma forma de gratidão por tudo que o mercado me dá, eu indico para os seus amigos para que eles passem a ter esse conhecimento também que você está tendo aqui, tá? Então já se inscreve no canal e compartilha só para dois amigos. Ajuda a gente a crescer, que eu vou trazer também coisas boas para vocês e motiva também a estar continuando a produzir vídeos como esse para ajudar aqui vocês a mudarem a mentalidade, fazerem boas apostas, aumentar a assertividade e lucrar com as apostas, que é esse o objetivo de todo mundo, né? Se você também só quer se divertir, esse vídeo vai te ajudar, mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é que você ganhe dinheiro e não só fique no lado ali de se divertir, né? Eu quero que você realmente lucre com isso, tá? E essa é a minha intenção com esses vídeos. Vamos lá, vou começar com o Brasileirão. Vale lembrar que esse jogo do Atlético Mineiro Internacional não vai acontecer, né? Vai ser Copa do Brasil, que eu também vou comentar, Vasco e Atlético Mineiro. Esse jogo do Criciúma e São Paulo também não. O jogo que vai acontecer no Brasileirão é o Grenal, né? O Inter e Grêmio, um baita jogo, sempre um jogo muito truncado, sempre um jogo muito pegado nesses times, né? Desses times. E hoje a gente tem duas realidades um pouco diferentes, né? Só olhando para a tabela, a gente já vê o Internacional na parte de cima da tabela, aqui brigando pelo G4, G6, né? G4 ali vai brigar a equipe do Internacional, mas é um time que vem numa sequência de jogos muito positiva, né? E cresceu bastante na tabela. E o Grêmio está na 11ª aqui colocação, óbvio que está na briga para não cair, ainda tem risco, né? Mas está na briga para não cair, mas a diferença técnica aqui está muito grande. Eu vejo o time do Internacional um time melhor, tá? Um time melhor, um time que está jogando melhor e individualmente também superior ao time do Grêmio. Só que se trata de um clássico, se trata de um Grenal. E a gente tem que ter muito cuidado. Algo que vem se repetindo nos jogos do Internacional é o gol marcado, né? O Internacional marcou gol contra o Corinthians, marcou gol contra o Vitória, marcou gol contra o Bragantino, marcou gol contra o São Paulo, marcou gol contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, contra o Juventude, e o último jogo que eles não marcaram gols foi lá em agosto, contra o Cruzeiro fora de casa, né? Todos os outros jogos ele vem conseguindo marcar gols. Então uma das opções que eu gosto aqui é para o Internacional marcar pelo menos um gol, tá? Eu gosto dessa opção. Nos últimos 10 jogos dentro de casa, nos últimos 10 jogos, eles marcaram gols em todos. É uma média de 2 gols marcados dentro de casa e o Grêmio tem uma média de 1 gol sofrido. É um time que sofre muitos gols, esse time do Grêmio, tá? Então, um gol do Internacional é uma boa opção. Outra opção também que eu gosto bastante é no mercado de escanteios, tá? O Internacional tem tido uma média de escanteios muito alta, uma média de 7 escanteios por jogo. Pela forma que vem jogando, por trabalhar muito com os laterais do Internacional sobem bastante. Então eu gosto sim dessa opção para o Internacional ter mais cantos, eu gosto da opção para o Internacional marcar pelo menos ali 3, 4 cantos na partida, isso é uma boa. E o outro mercado também que a gente tem que estar de olho num Grenal é o mercado de cartões, né? São dois times que tem uma média de quase 2 cartões recebidos por jogo, né? Tá aqui a média de 2 cartões recebidos por jogo. E por se tratar de um Grenal, ambos os times tomarem 2 cartões é sempre uma boa opção. Isso é algo que se repete em todo o Grenal, então é algo que também vale muito a pena estar de olho. Ou seja, vocês têm aí 3 opções de mercados para poder atuar, tá? Na Série B, eu gosto de 2 jogos aqui, né? O jogo do Vila Nova contra o Curitiba. Eu gosto do Vila Nova pelo menos marcar um golzinho. É algo também que tem se repetido em jogos do Vila Nova dentro de casa, tá? Nos últimos 10 jogos dentro de casa, marcou gols em todos os jogos. Então, para mim, essa é a melhor opção. Vale lembrar que o Vila Nova é um dos times que estão brigando pelo acesso, né? Pelo G4. E tá bem acirrado. O Curitiba também tem chance, mas tá bem acirrado mesmo. Mas como eu falei, nos últimos jogos do Vila Nova, principalmente jogando dentro de casa, né, nos jogos dentro de casa,
eles marcaram gols nos últimos 10, né, em todos os jogos. Então, vale muito a pena estar de olho. Outro mercado também que eu gosto aqui no jogo do Ituano e Ceará, o Ceará também que está buscando essa classificação, está muito difícil o Ceará, mas está buscando, é para o Ceará também marcar um golzinho, tá? O Ceará também marcou gols fora de casa nos últimos 10 jogos, tá? Marcou em todos. E o Ituano é um time que a gente sabe que sofre muitos gols, tá? Sofre bastante gols esse time do Ituano. Então, eu gosto sim do gol marcado do Ceará, para o Ceará marcar pelo menos um gol, e também do Vila Nova marcar pelo menos um gol. Como eu falei, nos últimos 10 jogos do Vila Nova em casa, eles marcaram um gol. Nos últimos 10 jogos do Ceará em casa, também marcou um gol, tá? Então é um mercado que eu gosto bastante aqui, gosto demais mesmo. Na Copa do Brasil nós teremos Vasco contra Atlético Mineiro. E nesse confronto do Vasco contra o Atlético Mineiro, é um confronto onde o Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 2-1 e joga pelo empate, né? Galera, vou ser bem sério para vocês. O Atlético poupou o time inteiro contra o Fortaleza. O Vasco não poupou os seus atletas contra o São Paulo. O Vasco perdeu por 3-0. O Atlético Mineiro empatou com o Fortaleza lá no Castelão, tá? Eu vejo individualmente, tecnicamente, o time do Atlético Mineiro muito superior mesmo comparado ao Vasco, tá? É um time melhor, coletivamente melhor e joga com a vantagem do empate. O Vasco tem, obviamente, o seu campo, né, ao seu favor. No São Januário, o Vasco costuma crescer bastante e dá muito trabalho para os seus adversários. Só que esse é um confronto que eu vejo uma diferença técnica muito grande e vejo um equilíbrio muito grande. O Vasco não vem jogando bem, o Vasco não vem desempenhando um bom futebol. Por isso que o empate ou Atlético Mineiro, aqui não vai aparecer, mas o empate ou Atlético Mineiro está pagando 1,50 na Bet5. E eu gosto dessa cotação, tá? Eu gosto do empate ou Atlético Mineiro. Eu vejo uma cotação de muito valor, por mais que seja fora de casa. Eu vejo o Vasco indo para cima e vai fornecer contra-ataques. E o Vasco não está conseguindo lidar com esses contra-ataques. O São Paulo ontem, depois que fez o primeiro gol nos primeiros minutos ali, teve vários contra-ataques e matou o jogo nesses contra-ataques. Então eu acredito que o Vasco vai sofrer muito com isso, com os contra-ataques. Por isso que o empate do Atlético Mineiro eu vejo com bons olhos e para mim é a única e a melhor bet para esse jogo. O mercado de escanteios é um mercado que dá para se trabalhar no ao vivo, mas somente no ao vivo mesmo, tá? Na Liga 1 nós temos o PSG contra o Strasbourg. O PSG é favorito, dá para utilizar essa cotação em uma duplinha, dá para utilizar. Eu resolvi não utilizar, eu resolvi aguardar esse jogo no ao vivo, né, levar para o ao vivo para buscar cotações melhores, como por exemplo do gol HT, o gol no primeiro tempo, e até a própria vitória do PSG, pagando pelo menos 1,50, 1,55, porque esse time do PSG ainda me deixa com muitas dúvidas, tá? Mas dentro de casa, de fato, é favorito, deve sair com a vitória. Então, deixo essa dica para vocês. Ou você pode atuar no pré-jogo, ou você pode levar para o ao vivo para buscar cotações melhores, como eu vou fazer, tá? Na Alemanha, nós temos excelentes jogos, e são vários bons jogos, né? Começando com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vai enfrentar a equipe do Stuttgart dentro de casa. Acredito nessa vitória do Bayern de Munique, gosto de estar a favor dessa vitória, tá? Outros mercados também que são excelentes é o mercado de gols, tá? A média dos times, desses dois times aqui de gols marcados, é de pelo menos 3 por jogo. Então dá para se pensar no over 1,5, dá para se pensar até mesmo no over 2,5, só que aí já é um pouco mais arriscado. Eu não gosto de atuar no over 2,5 no pré-jogo, só gosto de atuar no ao vivo. Mas a vitória do Bayern de Munique, o over 1,5 e também olho no gol no primeiro tempo é bem interessante, tá? Só para vocês terem ideia, 80% dos jogos do Bayern de Munique dentro de casa aconteceu o gol HT, ou seja, um gol no primeiro tempo. E 80% dos jogos do Stuttgart também fora de casa aconteceu o gol no primeiro tempo. Então eu gosto sim de estar de olho nesse gol no primeiro tempo, no over 1,5 e também na vitória do Bayern de Munique. Vale também salientar que o Kane vai estar para jogo, então o chute no gol do Kane também é uma excelente opção aqui, tá? Então é um mercado que eu vejo um jogo bem aberto mesmo, duas equipes bem ofensivas, duas equipes que jogam para cima, né, que tem bons atacantes e defensivamente anda vacilando bastante. Nós teremos também o Leverkusen contra o Frankfurt, né, dois times que estão brigando lá pelo G4. O Frankfurt melhorou bastante, está aqui com 13 pontos. O Bayer Leverkusen está com 11 pontos, mas vai jogar dentro de casa. O Wirtz ainda é dúvida, provavelmente vai estar fora. Isso é um desfalque muito importante para o Leverkusen. Por isso que eu acho essa cotação aqui muito ruim, tá? Para a vitória do Leverkusen, devido a esse desfalque. Mas também, assim como eu falei anteriormente do jogo do Bayern contra o Stuttgart, que era um jogo muito aberto e favorável para gols, esse confronto também é um confronto bem aberto e favorável para gols.
A média de gols do jogo do Leverkusen tem sido de quase 4 gols por jogo, né? De 3,9 gols por jogo. E a do Frankfurt de 5 gols por jogo. Algo que eu gosto de priorizar aqui, de frisar, né? É o ambos marcam. 80% dos jogos do Leverkusen em casa aconteceu ambos marcam. Já 70% dos jogos do Frankfurt fora de casa aconteceu ambos marcam. É um mercado que vem se repetindo nos confrontos de ambos os times. Então eu gosto sim de estar a favor do ambos marcam nesse confronto, tá? É um confronto que eu vejo favorável para gols. Então ambos marcam para mim uma boa para pré-jogo. No ao vivo eu vou estar de olho no Gol HT, vou estar de olho no over 1,5, né? No over 2,5 também, mas esse ambos marcam me agrada essa cotação. Perdoe-me. Vamos embora. Outros jogos também que vale a pena estar de olho no mercado. Na verdade, todos os jogos da Bundesliga vale a pena estar de olho no mercado de gols, né? O Leipzig também vai jogar, mas vai jogar contra o Mainz. Eu sempre estou com o pé atrás do Leipzig, tá? É um time que anda vacilando bastante, apesar de estar com 14 pontos junto com o Bayern de Munique. É um time que ainda não me passa tanta confiança, por isso que eu deixei para atuar no ao vivo, assim como os outros jogos. Mas todos os jogos da Alemanha são favoráveis para gols. Na Itália, tem dois jogos que me agradam. Um jogo do Como contra o Parma. O Como é o time do Fábricas. É um time bem ofensivo. É um time que está acontecendo muito o mercado de gols, tá? Tem uma média de quase 3 gols por jogo. Então eu gosto sim de olhar para o cenário de over 1,5 para esse confronto. E também o Gol HT. Eu vou estar de olho, tá? São duas equipes que vêm da segunda divisão, mas a equipe do Como é uma equipe bem ofensiva mesmo, tá? E o outro jogo que eu gosto de estar de olho é o Milan, né? Principalmente favorável para essa vitória. O Milan melhorou muito depois da vitória contra a Inter de Milão, cara. O Milan melhorou muito depois daquele jogo. Pra você ver como um clássico faz um time crescer, né? Como um clássico faz um time crescer. E o Milan vem evoluindo bastante. Só que o que não me agrada é essa cotação em 40. Eu prefiro, ao invés de fazer uma dupla, ao invés de utilizar um handicap -1, eu prefiro aguardar o ao vivo para pegar uma cotação melhor. Pelo menos 1,55, 1,60 ali, tá? Eu prefiro aguardar no ao vivo para pegar essa vitória do Milan do que fazendo pré-jogo, aumentando o risco, utilizando um handicap ou até mesmo fazendo uma dupla, tá? Mas o Milan é bem favorito. Juventus e Lazio eu não recomendo absolutamente nada. Na Holanda nós temos jogos difíceis, tá? Mas olho no PSV, olho na equipe do Twente e olho no Feyenoord. Eu sempre estou de olho nessas equipes. No AZ também, só que o AZ vai jogar contra o PSV dentro de casa, né? É um jogo muito duro para o PSV, tá? Não é um jogo fácil, longe de ser um jogo fácil. Por isso que eu digo, cuidado. Eu não quero recomendar nada para vocês na Holanda, de pré-jogo. Eu vou trabalhar somente ao vivo, olhando sempre os favoritos, PSV, Twente e o Feyenoord, e olhando o mercado de gols, tá? Isso que eu resumo aqui para vocês. Na Rússia, eu comentei ontem sobre o Zenit, né? E aqui nós teremos um clássico, Spartak Moscou e Krasnodar. É um jogo muito duro, é um jogo muito difícil para a gente poder tomar uma decisão. Mas os jogos do Krasnodar têm sido jogos com gols, né? Tem sido jogos com muitos gols, pelo menos 2 gols por jogo. Só que quando a gente pega o confronto direto, a gente tem jogos que tem 2-0, 3-2, 1-0, 2-1, 4-3, 4-0. Então é muito difícil por ser um clássico. Então é um jogo muito imprevisível para atuar no pré-jogo, para mim é ao vivo. Mas o jogo do Lokomotiv contra o Kink é um jogo que eu vejo um favoritismo muito grande para o Lokomotiv, tá? Então eu gosto de estar a favor da vitória do Lokomotiv. Inclusive, nos últimos jogos de confronto direto entre eles, o Lokomotiv tem levado a melhor, né? Venceu os últimos 5 jogos que eles se enfrentaram, o Lokomotiv venceu e venceu com muita autoridade. Os mais recentes foi pela Copa da Rússia, onde foi 5-1 e 4-0. Isso que o Lokomotiv, nessa Copa da Rússia, eles entram com um time misto e misto mais para o reserva. E aqui vai jogar com o time titular e podendo assumir a liderança. Já que o Krasnodar vai ter um jogo muito difícil fora de casa, provavelmente pode ser que empate, pode ser, sabe, eles não são favoritos contra o Spartak Moscou por jogar fora de casa. Então é uma boa oportunidade do Lokomotiv assumir essa liderança vencendo de um adversário extremamente fraco, tá? Então eu gosto sim de olhar para a vitória do Lokomotiv. Na Arábia Saudita a gente tem o Ittihad, também é bem favorito dentro de casa, mas eu sempre trabalho com os jogos do Ittihad no ao vivo para poder primeiro validar qual time que vai a campo e segundo como é que a equipe vai estar, porque é uma equipe que por mais que começou bem a temporada e só tenha perdido para o Al Hilal, é um time que ainda me gera muitas dúvidas, tem jogos que eles jogam muito mal mesmo. Mas a qualidade do elenco, com um ataque com o Bergwijn, o Benzema e o Diaby, é um ataque que é para
ganhar de todos os outros times, exceto, obviamente, exceto ali o Al Hilal, né, o Al Nassr e o Al Ahly, que são equipes que são tão fortes quanto o Al Ittihad, né? O Al Hilal, obviamente, mais forte, mas o Ittihad para mim está no mesmo nível do Al Nassr e do Al Ahly, beleza? Mas contra todas as outras equipes da Arábia Saudita, eles são favoritos. Então a vitória do Al Ittihad aqui é algo que deve acontecer. Na Escócia nós temos o Celtic, aí vale sempre a pena estar a favor da vitória do Celtic. Não é um jogo fácil, o Aberdeen vem jogando muito bem, não vem perdendo jogos, né? Pelo contrário, tá brigando aqui, ó, com o Rangers e com o Celtics, né? Dessa vez venceu 7 de 7, assim como o Celtic, mas vai enfrentar o Celtic, velho. E aí quando enfrenta o Celtic, irmão, a parada é outra, né? O Celtic é favorito, ainda mais por jogar dentro de casa. O retrospecto também é muito favorável. Mas dá para utilizar essa vitória do Celtic em alguma duplinha. O mercado de gols também é bem interessante aqui, tá? Na Espanha nós temos o Atlético Bilbao, extremamente favorito. E o Atlético Bilbao é aquele caso que eu citei para vocês quando eu falei do Milan, né? O Milan tá pagando em 40, o Atlético Bilbao tá pagando em 45. Então eu prefiro, ao invés de utilizar um handicap -1, ao invés de criar uma aposta, adicionar numa dupla e aumentar o risco, eu prefiro esperar no ao vivo e pegar uma cotação melhor, pelo menos 1,60. E eu acredito que essa cotação deve subir rápido, tá? Porque o time do Bilbao não é um time que começa numa intensidade muito grande. Eles são favoritos, devem vencer, mas não é um time que começa com muita intensidade, não. Então essa cotação deve subir e a gente deve aproveitar melhor, né, essa odds. A não ser que você acorde tarde. Esse jogo é 9 horas, você que acorda 11 horas, 1 hora da tarde, aí você deve fazer no pré-jogo, tá? Os outros jogos são jogos que eu vou trabalhar no live, né? O Real Madrid vai jogar também, mas eu também sempre fico com o pé atrás. Algo que tem se repetido muito nos jogos do Celta de Vigo é o mercado de gols, é uma média de 3 gols por jogo, assim como os jogos do Real Madrid. Eu gosto de estar a favor, sim, desse over 1,5, tá? Tá pagando 1,20, tá pagando pouco, dá para combinar em uma duplinha. Até o Atlético Bilbao para vencer junto com o over 1,5 aqui é uma boa. Mas esse time do Real Madrid ainda não me passa confiança para poder apostar numa possível vitória deles, por mais que seja favorito. Na Turquia tem o Galatasaray, sempre a favor dessa vitória do Galatasaray, né? Um time muito forte, um time que tem tudo para vencer o Antalyaspor com muita tranquilidade, por mais que seja um jogo difícil, não é um jogo fácil, mas o Galatasaray tem um elenco muito forte, tá? E na Inglaterra tem muitos jogos, mas eu quero destacar um, que é a vitória do Tottenham contra a equipe do West Ham. Tottenham vai jogar em casa, está pagando 1,48 aqui na Bet365, mas está pagando 1,53 na Bet5, tá? É um jogo que é pela manhã, 8h30 da manhã. Eu gosto de estar a favor do Tottenham, por mais que tenha tomado uma super virada no jogo passado, né? Abriu 2-0 e tomou uma virada de 3-2 para a equipe do Brighton fora de casa, mas vai enfrentar um West Ham que não está nada bem na temporada, apesar também de ter goleado no jogo passado, mas goleou o Ipswich. Mas é um time que tomou 11 gols em 7 jogos. É um time que sofre bastante gols, tá? E o ataque do Tottenham é um ataque muito bom. Dentro de casa, eu acredito que sai com a vitória. É outro jogo também que eu estarei de olho, vai ser o jogo do Manchester United contra o Brentford, mas sempre com o pé atrás com o Manchester United. É um time que zero confiança, tá? Mas é favorito dentro de casa. E o Arsenal. O Arsenal poderia ter ido na vitória do Arsenal no pré-jogo, só que o Bournemouth é um time muito chato, velho. Muito chato mesmo de se enfrentar. Tá? Muito enjoado, então complicou muito para a equipe do Liverpool, então pode complicar para o Arsenal, tá? Então cuidado com esse Bournemouth. O Arsenal deve vencer? Deve, mas cuidado. É um jogo que eu deixei para o live também, para validar como é que vai jogar o Arsenal, para tomar uma decisão, até porque o Arsenal segue sem o Odegaard, que é um jogador crucial para a criação de jogadas nesse time, tá? Galera, aqui na descrição eu vou deixar o meu link do Geração Green, que é um grupo gratuito, onde eu compartilho sempre apostas para você todos os dias, tá? E além de compartilhar sempre a aposta do dia, eu compartilho super odds que eu encontro e eu sempre estou compartilhando para vocês. Então entra agora no Geração Green se você não tá. Vamos para cima que o Papai do Céu nos abençoe.